Meu enteado sempre fala das viagens que faz com o pai biológico, enquanto meus filhos nunca tiveram esse tipo de oportunidade, e isso sempre me pareceu injusto. Comecei a me incomodar cada vez mais quando ele falava dessas viagens dentro da minha casa, porque isso deixava meus filhos com inveja. Então pedi que ele parasse de tocar nesse assunto e até sugeri que o pai dele levasse meus filhos junto ou diminuísse as viagens com ele, algo que não foi bem recebido nem por ele nem pela minha esposa. Mas eu realmente piorei tudo quando fui à escola dele e saí no meio da apresentação depois que ele chamou o pai de herói na frente de todos. Depois disso, tudo começou a desmoronar, minha esposa foi embora, meus filhos se afastaram e agora estou sozinho em uma casa vazia. Então, eu, homem de 36 anos, tenho 2 filhos de um relacionamento anterior. Minha filha tem 13 anos e meu filho tem 11. Minha esposa, de 33 anos, tem um filho de 7 anos do casamento anterior. Estamos juntos há cerca de 4 anos, casados há 2. Eu fico com meus filhos 2 semanas sim, 2 semanas não. Minha esposa tem a guarda principal do filho dela, e ele vê o pai a cada 2 fins de semana, de sexta à tarde até segunda de manhã, além de 6 semanas espalhadas ao longo do ano, geralmente sem coincidir com nossos planos. O pai dele é bastante presente, admito isso. Mas ele também é totalmente aquele tipo de pai Disney. E vou ser sincero, isso já está começando a cansar. O problema é que toda vez que meu enteado volta de um fim de semana com o pai, ele chega elétrico, falando sem parar sobre tudo o que fizeram. Encontros de monster trucks, laser tag, acampamento na floresta, um lugar de paraquedismo indoor, dormir no aquário, parques de diversão. Sempre tem algo novo a cada fim de semana. E, embora eu fique feliz que o garoto esteja se divertindo, isso está ficando cada vez mais difícil para o meu filho, que ouve todas essas histórias e acaba ficando emburrado ou dizendo coisas como: por que a gente nunca faz nada assim? A questão é que não é como se não fizéssemos nada. Minha filha está muito envolvida com dança competitiva, e meu filho joga futebol em clube desde os 6 anos. Entre treinos, torneios de fim de semana, corridas de última hora para buscar chuteiras ou roupas esquecidas, além das coisas normais da escola e da casa, nosso tempo fica muito apertado. Na maioria dos fins de semana acordamos cedo para dirigir até algum campo ou auditório de apresentação e voltamos tarde, cansados. Raramente sobra tempo sequer para sentar, quanto mais para ir a um parque de diversões. E, sinceramente, depois de gastar com taxas de competição, uniformes, hotéis e treinamento particular, não sobra muito dinheiro para atividades de lazer. Então, sim, estou meio cansado de ver o pai do meu enteado fazendo de tudo, como se tivesse uma agência de viagens parental, enquanto eu estou aqui lidando com a rotina diária e acabando retratado como lar chato em comparação. E sim, eu sei que não deveria me importar com o que o ex faz, mas quando isso começa a afetar o humor do meu filho e a forma como ele vê a própria família, eu me importo. Já tivemos incidentes menores antes disso. No ano passado, meu filho começou a se recusar a participar de passeios comuns, a menos que fossem algo grande. Um sábado, minha esposa levou as 3 crianças ao zoológico enquanto eu estava fora da cidade. Meu enteado ficou encantado, mas meu filho ficava perguntando se havia montanhas russas como no lugar onde o meio-irmão tinha ido na semana anterior. Quando disseram que não, ele passou a maior parte do tempo emburrado e até disse em voz alta que era chato. Foi constrangedor. Depois, perto do Natal, não pudemos pagar por aqueles passeios de trem temáticos de fim de ano que ele queria, porque ainda estávamos nos recuperando financeiramente de todas as viagens de competição. Enquanto isso, o meio-irmão voltou de uma viagem de fim de semana no Polar Express com uma mala pequena cheia de doces e uma carta do Papai Noel entregue em mãos. Para ser honesto, comecei a sentir ressentimento de como parece fácil para o ex. Ele não precisa ser pai em tempo integral. Não precisa lidar com birras, tarefas domésticas, levar para a escola ou acordar às 5 da manhã para jogos. Ele simplesmente aparece, faz o papel de pai-herói por 48 horas e depois vai embora. Mas, como ele faz todas as coisas divertidas, isso cria uma imagem distorcida. Meu enteado volta e tudo o que fazemos parece de segunda categoria em comparação, especialmente para o meu filho. Minha esposa e eu já conversamos sobre isso antes. Eu sugeri talvez pedir ao ex para não exagerar nas atividades, para talvez espaçá-las mais ou fazer coisas mais simples. Ela rejeitou essa ideia imediatamente, dizendo que não era nosso lugar dizer ao ex dela como ele deveria agir durante o tempo que passa com o filho. Tudo bem. Eu não insisti, mas também não posso fingir que isso não está afetando a minha casa. Avançando para este fim de semana. Minha esposa trocou um turno no trabalho e não pôde buscar o filho na casa do pai. Eu me ofereci para ir, já que estava de folga naquele dia. O ex dela abriu a porta, cumprimentou e me convidou para entrar enquanto meu enteado juntava as coisas. Nós nunca conversamos muito além de trocas educadas antes, mas ele parecia amigável o suficiente. Então começamos uma conversa casual e eu mencionei, e sim, talvez eu estivesse meio que tentando puxar o assunto, que deve ser cansativo planejar coisas para cada visita. Ele riu e disse, nem tanto. É divertido. Isso me incomodou, não vou mentir.
Eu disse a ele que tem sido meio difícil para o meu filho ultimamente ouvir sobre todas as coisas que o meu irmão faz e sentir que está ficando de fora. Falei que talvez ele pudesse pegar um pouco mais leve. Nem toda visita precisa ser um grande evento. Também comentei que talvez o filho dele se beneficiasse de esportes ou de algo mais estruturado. Ele me lançou um comentário sarcástico. Ah, desculpa, cara. Não sabia que diversão era um problema. E perguntou, o que você quer que eu faça? Levar ele para sentar no departamento de trânsito no próximo fim de semana. Sinceramente, o tom dele me irritou. Eu disse que não estava tentando começar uma briga, apenas que ajudaria se as coisas fossem mais equilibradas e talvez um pouco menos competitivas dentro de casa. Ele claramente não tinha interesse em ouvir. Apenas disse ao filho para pegar os sapatos e pronto. Mais tarde naquela noite, contei à minha esposa sobre a conversa, achando que ela concordaria comigo, ou pelo menos entenderia meu ponto de vista. Grande erro. Ela imediatamente olhou para mim como se eu tivesse enlouquecido. Disse que eu não tinha direito de dizer ao ex dela como ele deveria criar o filho. Eu lembrei que já tínhamos falado sobre como é frustrante ver o filho dela voltar para casa com uma nova história de aventura toda vez. E ela respondeu. Sim, é frustrante, mas eu ainda prefiro que ele tenha essas memórias com o pai do que tentar diminuir tudo só para fazer você ou seu filho se sentirem melhor. Isso desencadeou uma discussão maior. Ela me acusou de sempre arranjar desculpas para não fazer mais coisas com meus próprios filhos e disse que eu espero que ela preencha as lacunas. Ela mencionou que levou meus filhos para jogar boliche e fazer compras no fim de semana passado enquanto eu fiquei em casa descansando. E sim, ok. Eu tinha acordado antes do amanhecer para levar meu filho a uma partida de futebol naquele dia, mas aparentemente isso não conta. Agora ela está dizendo que talvez mande uma mensagem para o ex pedindo desculpas, porque não quer que ele pense que ela concorda com o que eu disse. Eu disse que isso seria constrangedor e que deveríamos estar do mesmo lado aqui, mas ela acha que eu ultrapassei um limite. Nesse ponto eu já estava irritado, então disse diretamente. Só estou tentando cuidar do meu filho. É ele quem tem que viver à sombra desses fins de semana ridículos. Isso não ajudou. Ela respondeu na hora. Então leve ele para sair mais. Crie memórias melhores em vez de culpar meu ex por ter pulso e dinheiro. Isso me fez explodir. Eu disse que já faço bastante. Eu treino o time de futebol do meu filho. Estou em todos os jogos e torneios. Também cuido das idas e vindas, dos equipamentos e dos treinos. E com minha filha, sou eu quem paga a maior parte das despesas da dança. Não é como se eu estivesse parado sem fazer nada. Eu simplesmente não tenho tempo nem dinheiro para shows mágicos e parques aquáticos a cada 2 fins de semana. Ela disse. Esse é o problema. Tudo para você é baseado em tarefas. Dirigir, levar, buscar, pagar. Você não está fazendo coisas memoráveis. Só está marcando itens numa lista. Achei isso injusto, mas enfim. Também não é a primeira vez que ela me acusa de ser emocionalmente distante das crianças. Em março, ela disse que meu filho quase não fala com ela quando eu estou por perto porque eu administro a agenda dele como se ele fosse um funcionário. Ela disse que eu administro um quartel, não uma casa. Eu respondi que é assim que mantenho tudo funcionando. Se eu não mantiver tudo organizado, as coisas desmoronam. Minha ex não está muito presente, e quando aparece é um caos. Então eu tive que manter estrutura para meus filhos, ou todos nós afundamos. Isso não vai mudar só porque o ex dela quer brincar de Peter Pan nos fins de semana. Ela também trouxe à tona algo do verão passado. Meu filho brigou com meu enteado porque achou que ele estava mentindo sobre ter saído de barco particular com o pai. Depois descobriu-se que era verdade, e meu filho simplesmente não acreditou. A briga acabou ficando física. Minha esposa teve que separar os dois. Eu puni os dois igualmente, mas ela ainda acha que eu minimizei o quanto de ressentimento meu filho carrega. Ela acredita que eu não lidei com isso e que agora isso está apenas aparecendo de outras maneiras. Eu não nego que exista ressentimento. Como não existiria? Meu filho ouve sobre tirolesa e buffets de hotel enquanto ele acorda às 6h30 da manhã para ir dirigir até campos de futebol na chuva. Ele vê a diferença. Ele não é burro. Mas, em vez de reconhecer isso, ela continua defendendo o ex. Diz que ele só está tentando aproveitar ao máximo o tempo que tem com o filho. Tudo bem, mas em algum momento deixa de ser sobre criar vínculo e começa a ser sobre se destacar mais do que os outros. E agora tenho meu filho me perguntando por que a vida dele não é divertida. Ele pergunta por que o meio-irmão sempre tem brinquedos novos, histórias e experiências, enquanto ele só tem treino e dever de casa. E talvez eu não tenha dito tudo perfeitamente ao ex, mas eu estava tentando equilibrar as coisas. Até sugeri a ideia de colocar as 3 crianças em mais passeios juntos em grupo. Mas minha esposa diz que eu só sugiro essas coisas quando estou tentando controlar a situação, que eu não quero realmente que as crianças criem laços. Que eu quero corrigir o placar.
Eu nem sei exatamente o que ela quer dizer com isso. Eu entendo que famílias recompostas são complicadas. Eu sabia disso quando entrei nessa relação. Mas não esperava me sentir um estranho dentro da minha própria casa quando se trata de decisões que afetam todas as crianças. E sim, o que o ex dela faz afeta as outras crianças. Se minha filha começasse a voltar da casa da mãe a cada 2 fins de semana com dias de spa, ingressos para shows e compras extravagantes, aposto que isso também mudaria o clima da nossa casa. Não se trata de ciúme. Trata-se de sustentabilidade. Eu não acho saudável uma criança ter esse tipo de experiência super empolgante toda vez que vê o pai. Isso faz o resto da vida parecer sem graça. Já dá para ver isso acontecendo. Ele fica entediado durante nossos jantares normais. Reclama mais durante a semana. Quando vamos ao parque, ele diz que é normal demais. Isso cria expectativas que não podem ser atendidas de forma consistente, não só por mim, mas por qualquer pessoa. E quanto mais isso continua, mais atrito causa entre as crianças. Meu filho mantém mais distância agora. Antes ele brincava com meu enteado o tempo todo. Agora é incerto. Se ele sabe que o fim de semana está acabando e que o meio-irmão vai voltar para casa, ele se fecha. Não quer conversar. Não quer sair. O humor dele despenca. Isso também não é saudável. Mas aparentemente tudo isso é menos importante do que como o ex dela pode se sentir se ouvir qualquer crítica. Ela até disse que talvez o convide para vir aqui em casa para esclarecer as coisas e explicar que eu agi por conta própria. Eu disse diretamente que, se ela fizer isso, vai parecer que ela está escolhendo o lado dele em vez do nosso. Olha, eu não estou dizendo que ele precisa parar de se divertir com o filho. Estou dizendo que talvez pudesse diminuir um pouco, espaçar mais as coisas, incluir um fim de semana normal de vez em quando. Uma ida à biblioteca, uma noite de cinema em casa, algo que faça o dia a dia parecer menos um castigo em comparação. Mas, em vez de ouvir isso, todo mundo age como se eu quisesse cancelar aniversários e fechar parques infantis. Meu filho não pediu por essa dinâmica. Nem eu. Estamos apenas tentando funcionar em uma casa onde o padrão continua sendo elevado por alguém que nem mora aqui em tempo integral. Se eu não defender meu filho, quem vai? Comentários do Reddit. Comentário 1. Você é o babaca. Você não está equilibrando as coisas. Está policiando a alegria de uma criança porque a sua própria forma de criar está se desgastando. Sabe o que é mais fácil do que pedir para outro pai parar de fazer coisas legais com o próprio filho? Fazer algo diferente na sua própria casa. Em vez de exigir que o ex diminua o ritmo, talvez você devesse se perguntar por que a vida do seu filho parece tão rígida e tão baseada em obrigações. Treinar o time de futebol e pagar pela dança não faz automaticamente de você um pai emocionalmente presente. Você está agindo mais como um gerente de logística do que como um pai. Você está colocando estrutura acima de vínculo emocional, e isso aparece claramente. Além disso, seu ressentimento em relação ao ex é muito evidente. O cara vê o filho 4 dias por mês. O que exatamente você quer que ele faça? Passe esse tempo dobrando roupa e assistindo televisão educativa? Você disse que não é sobre ciúme, mas quando alguém precisa dizer isso mais de uma vez, geralmente é. Sinto muito que seu filho se sinta excluído. Mas culpar seu enteado e o pai dele não é a solução. Isso é responsabilidade sua. Comentário 2. Você é o babaca. Você realmente foi até o pai do seu enteado e pediu para ele diminuir a alegria porque você não quer investir a mesma energia nos seus próprios filhos. Você nem está tentando esconder isso. Você apresentou como se fosse uma forma de equilibrar as coisas, mas o que você realmente quer dizer é que não quer ser ofuscado por um cara que só tem um filho 2 fins de semana por mês. Você prefere apagar a luz de outra pessoa do que fazer o trabalho difícil de construir a sua própria. Seu enteado não existe para fazer seu filho se sentir emocionalmente seguro. E, sendo honesto, você também não está fazendo nenhum favor ao seu filho. Você está reforçando a ideia de que, quando outra pessoa tem algo melhor, a solução é puxá-la para baixo, em vez de se esforçar para melhorar a própria situação. E outra coisa, você realmente achou que o ex reagiria bem a você tentando controlar como ele usa o tempo dele com o próprio filho só porque sua casa parece menos divertida? O que você diria se ele viesse até você e dissesse que os esportes do seu filho fazem o filho dele se sentir excluído e que você deveria reduzir isso? Você mandaria ele ir se ferrar. Seja honesto. Comentário 3. Você admite abertamente que a maior parte do tempo livre seu e da sua esposa gira em torno do futebol do seu filho, da dança da sua filha, das competições e tudo mais. Ainda assim, quando o filho dela finalmente tem uma pausa de ficar em segundo plano dentro da sua casa, você quer tirar isso dele também. Ele tem 4 dias por mês para ser prioridade na vida de alguém, e você quer tirar isso porque o seu próprio filho está emburrado. Seu enteado não escolheu essa configuração familiar. Você acha que ele gosta de ver sua filha sendo elogiada pelos giros da dança ou seu filho sendo levado para acampamentos de futebol enquanto ele é apenas arrastado para fazer tarefas ou ignorado?
Então, no único fim de semana em que ele pode finalmente estar no centro da própria vida, você aparece com uma prancheta cheia de reclamações. O problema é você, não seu enteado, não o pai dele, mas você e sua esposa. Ela precisa refletir seriamente sobre por que está permitindo que você dite a alegria do filho dela com base nas necessidades dos seus filhos. Se isso continuar, não se surpreenda quando seu enteado parar de ver sua casa como um lar e começar a enxergá-la apenas como um lugar onde ele fica esperando a hora de ir embora. Atualização. Muita coisa aconteceu desde que eu publiquei. Não que eu esperasse que o Reddit ficasse do meu lado, mas eu não imaginava que todo mundo iria tão rapidamente defender um cara que pode ser o pai divertido 2 fins de semana por mês, enquanto eu faço trabalho de verdade nos outros 26 dias. A primeira coisa que fiz foi conversar novamente com minha esposa, pensando que, se eu explicasse melhor, ela entenderia meu ponto de vista. Eu nem tentei esconder nada. Disse diretamente para ela: essa situação está machucando meu filho, e se ela não fizer algo a respeito, eu farei. Ela não reagiu bem. Eu disse que precisávamos equilibrar a experiência para todas as crianças. O ex dela está aí fora fazendo grandes programas a cada 2 fins de semana, enquanto nossa casa fica presa com todas as partes sem graça da rotina. Eu disse de novo que não me importava se o ex dela tem dinheiro, flexibilidade ou quer se sentir como um herói. Ele precisava ou incluir meus filhos às vezes ou diminuir o ritmo. Simples. Ou leva todas as crianças ao parque de diversões ou guarda isso para uma das 6 visitas mais longas que ele tem durante o ano. Não é tão complicado. Ela me olhou como se eu tivesse 3 cabeças. Disse que o ex dela não tem nenhuma responsabilidade com meus filhos. Eu disse que é aí que ela está errada. Se o que ele está fazendo está causando tensão ativa dentro da nossa casa entre as crianças, então sim, isso também diz respeito a ele. E não me importa se o Reddit discorda. Aquele homem está ajudando a criar um sistema de 2 categorias, e sou eu quem fica limpando as consequências. Ela se recusou a falar com ele, então eu falei. Mandei uma mensagem diretamente para ele e fui direto ao ponto: ou tornar os fins de semana mais inclusivos ou parar de transformar cada visita em um grande festival. Sugeri algumas atividades em conjunto e até me ofereci para ajudar a organizar. Ele deixou minha mensagem sem resposta por 2 dias e depois respondeu: isso não é decisão sua. Preocupe-se com a sua própria forma de criar seus filhos. Então eu fiz isso. Primeiro, falei calmamente com meu enteado que não queria que ele ficasse esfregando os fins de semana na cara dos outros. Ele não estava sendo maldoso, mas esse tempo todo contando histórias estava virando um problema. Falei de forma direta: nem todo mundo aqui pode ter o mesmo tipo de diversão, então é melhor guardar essas histórias para si. Ele ficou confuso no começo, depois pareceu meio magoado e perguntou se não podia mais falar sobre o pai dele. Eu disse: você pode falar sobre ele, só não precisa contar cada detalhe de cada viagem. Ele tem 7 anos. Já está na hora de aprender que a vida nem sempre é igual para todo mundo. Depois disso, tive que olhar para o meu próprio filho. Sinceramente, grande parte do problema é que ele entrou numa mentalidade muito passiva, comparando-se constantemente em vez de se envolver com a própria vida. Então decidi mudar algumas coisas. Inscrevi ele em um acampamento de futebol de inverno e também começamos a procurar algumas opções de futsal. A agenda ficou um pouco mais cheia, claro, mas ele precisa de rotina e de algo pelo qual se esforçar. Também o inscrevi em uma liga recreativa de basquete. Não é para ser um castigo. A ideia é dar a ele atividades próprias, para que ele não fique tão fixado no que o meio-irmão está fazendo. A agenda da minha filha já está completamente cheia, então não mudou muita coisa para ela. Mas comecei a pressionar mais meus 2 filhos para se manterem focados em seus próprios caminhos. Eles vão ter que aprender que o mundo não vai se curvar para acomodá-los nem para acomodar o momento de destaque de outras pessoas. As coisas chegaram ao limite na semana passada. Meu enteado voltou da casa do pai depois de um fim de semana prolongado de 3 dias em um resort de cabanas na montanha. A primeira coisa que ele fez foi entrar na cozinha e dizer: descemos a montanha em boias e eu comi panquecas com chantilly no café da manhã todos os dias. Meu filho estava sentado ali comendo cereal. Ele nem terminou. Apenas se levantou e foi para o quarto. Aquilo foi o limite para mim. Sentei minha esposa e disse que, a partir de agora, se o ex dela continuar com esse comportamento de pai Disney sem considerar como isso afeta o resto da nossa família, precisamos começar a pensar em arranjos alternativos. Eu disse: se você não quer falar com ele e não quer chegar a um acordo, então minha única opção é proteger meu filho, mesmo que isso signifique que ele passe menos tempo aqui. Ela ficou furiosa. Disse que eu estava ameaçando mandar meu próprio filho embora porque não consigo controlar minhas emoções. Não é verdade. O que eu disse foi que esta casa está se tornando tóxica para ele, porque a comparação nunca para ela se recusa até mesmo a reconhecer isso. É como se ela estivesse bem em ver meu filho afundando emocionalmente, desde que o filho dela continue tendo seus fins de semana brilhantes.
Sugeri que ela pedisse ao ex para fazer algo normal uma vez, como um fim de semana em casa. Um quebra-cabeça, assar biscoitos, apenas um fim de semana sem montanhas russas ou hotéis. Ela recusou. Disse que eu estou obcecado. Disse que eu sou controlador. Tudo bem, ela pode chamar como quiser. Mas eu não vou ficar parado enquanto meu filho continua se sentindo em segundo lugar dentro da própria casa. Ela disse que não vai deixar que eu dite a vida do filho dela só porque minha forma de educar não parece emocionante o suficiente. Ela até ameaçou começar a fazer passeios separados com o filho dela nas semanas em que ele não estiver com o pai, para equilibrar a diversão. Eu disse que, se ela começar a criar a própria versão da Disneyland enquanto eu estou tentando estabilizar as coisas aqui, então deixamos de ser uma equipe. Neste momento, meu filho está ficando alguns dias na casa da minha irmã. Eu precisava que ele tivesse um pouco de espaço. Ele disse que se sente como um convidado na casa quando meu irmão volta das visitas ao pai. Disse que está cansado de sentir que já perdeu todo o fim de semana antes mesmo de ele começar. Isso me destruiu. Então, sim, eu tomei uma atitude. Não porque quero punir alguém, mas porque ninguém mais está fazendo o que precisa ser feito. Ainda mantenho tudo o que eu disse. Se minha esposa quer continuar fingindo neutralidade e agir como se essa situação não estivesse afetando as 3 crianças, isso é com ela. Mas eu não vou ficar em silêncio enquanto minha casa é dividida entre diversão e obrigação. Meu trabalho é cuidar dos meus filhos primeiro. E se isso me torna um babaca, tudo bem. Mas pelo menos eu não sou um babaca passivo. Comentários do Reddit. Comentário 1. Olha, eu entendo o ressentimento. Eu também sou treinador. Acordo antes do nascer do sol carregando equipamento, lidando com árbitros irritados e crianças cansadas. É exaustivo. E sim, eu já tive que engolir em seco quando vejo pais de fim de semana aparecendo com presentes e passeios em parques de diversão enquanto eu estou ensinando uma criança a perder com dignidade. Então eu entendo o sentimento. Mas você agiu como um completo idiota. No momento em que você disse a uma criança de 7 anos para guardar as próprias memórias felizes para si mesma, acabou. Você deixou de agir como pai e passou a agir como um tirano. Você está usando a ideia de justiça como um escudo porque, no fundo, odeia ser o pai sem graça. Você não está pedindo equilíbrio. Você está exigindo que todo mundo diminua o próprio brilho para que você não pareça sem graça em comparação. Sua esposa também não é perfeita. Ela deveria ter intervindo antes para lidar com a tensão entre os meninos e encontrar uma forma de dar espaço ao próprio filho. Mas o ex dela tem todo o direito de fazer esses fins de semana valerem a pena. Sua raiva é válida, mas sua reação é patética. Você poderia ter levado seu filho a um fliperama e criado uma lembrança. Em vez disso, resolveu convocar uma espécie de reunião com um cara que você odeia e proibiu a alegria dentro da sua casa. Você transformou isso em uma competição e, no processo, perdeu a sua humanidade. Comentário 2. Eu cresci em uma família reconstituída onde o padrasto ou madrasta sempre garantia que os próprios filhos biológicos fossem o centro das atenções. Você está fazendo a mesma coisa ao contrário, garantindo que seu filho não seja ofuscado pelo seu enteado, mesmo que isso signifique apagar a única diversão que seu enteado tem. Você é obcecado por justiça, mas só quando seu filho não é o que está saindo por cima. Você continua usando expressões como dinâmica da casa e proteger meu filho, mas na verdade está justificando abuso emocional. Você isolou sua esposa emocionalmente, tentou forçá-la a fazer coparentalidade com o ex por meio de você, e depois tirou seu próprio filho da casa quando as coisas não saíram do seu jeito. E não finja que dizer a uma criança para ler o ambiente foi algum grande momento de educação exemplar. Aquilo foi você projetando insegurança de adulto em uma criança de 7 anos. Você não ensinou empatia a ele. Ensinou que a alegria dele depende do humor das outras pessoas. Sua esposa provavelmente está se controlando para manter a família unida. Mas, se eu fosse ela, já estaria procurando um advogado, porque este relato parece o primeiro capítulo de uma batalha de custódia. Você é completamente o babaca. Atualização 2. Sinceramente, eu nem sei como processar o que diabos acabou de acontecer. Tudo explodiu tão rápido. Parece que saí da minha própria casa e entrei na vida de outra pessoa. Eu vim aqui esperando que as pessoas discutissem comigo, não esperando que minha família inteira simplesmente desaparecesse no meio da noite como se eu fosse algum vilão de documentário. Deixe-me voltar um pouco. As coisas estavam tensas havia dias. Minha esposa mal falava comigo, exceto por coisas como, ele tem dever de casa, sua filha precisa ser buscada ou não esqueça a folha de inscrição. Coisas superficiais. Mas por baixo disso ela estava completamente desligada, fria. Aquele tipo de calma que não é calma de verdade. Aquele silêncio em que alguém já tomou uma decisão. As crianças também estavam se evitando. Minha filha estava ficando mais no quarto, dizendo que precisava praticar a coreografia. Meu filho quase não fala desde que voltou da casa da minha irmã.
E meu enteado andava na ponta dos pés pela casa, como se tivesse medo de que respirar errado pudesse me irritar. Isso me deixou irritado, porque naquele momento eu nem estava fazendo nada contra ele. Essa tensão não era culpa minha. Era toda a dinâmica injusta explodindo e ninguém reconhecendo isso. Então veio o show de talentos da escola. Fomos todos porque minha filha tinha um dueto. Meu enteado também tinha algo, uma apresentação simples da classe sobre heróis. Eu nem sabia que ele estava participando. Ninguém me contou, mas aparentemente todo mundo sabia. Ele subiu ao palco com um cartaz cheio de fotos dos fins de semana com o pai, pescando, descendo a montanha em boias, jogos de beisebol, aquele maldito evento de Monster Trucks. Tudo colado ao lado de um grande título, Meu Herói. Ele começou a falar sobre como o pai sempre arranja um tempo especial para ele, como o pai o leva em aventuras e como o pai nunca fica cansado demais para brincar. Depois disse algo como, meu pai faz os fins de semana serem a melhor parte da minha vida. As pessoas na plateia fizeram aquele "au" suave, e minha esposa olhou para ele como se ele tivesse acabado de curar o câncer. Enquanto isso, meu filho estava olhando para o chão. Minha filha estava roendo as unhas. E eu senti meu estômago revirar. Eu não causei aquilo, mas com certeza caiu sobre mim. Eu me levantei e saí. Não fiz escândalo. Apenas saí. Minha esposa veio atrás de mim no corredor perguntando o que diabos eu estava fazendo. Eu disse diretamente, estou cansado de ser tratado como um figurante dentro da minha própria casa enquanto seu ex recebe o papel de herói. Ela disse para eu parar de pensar em mim mesmo porque aquilo não era sobre mim. Foi aí que a briga começou. Ela disse que eu vinha sufocando emocionalmente a família havia meses, talvez anos. Disse que as crianças se encolhem quando eu levanto a voz. Ela disse, nossa casa inteira parece uma arena de competição porque você tenta orquestrar cada detalhe. E sim, eu gritei de volta. Não vou dourar a pílula. Eu disse que sou o único que realmente faz alguma coisa para manter essa família unida, enquanto todo mundo finge que o caos é normal. Disse a ela que ela está deixando o ex dela controlar o clima emocional da nossa casa e que eu sou o único que vê o maldito problema. Ela voltou para dentro. Eu não. Quando cheguei em casa naquela noite, a casa estava silenciosa. Achei que todos estavam exaustos depois do longo dia. Fui dormir pensando que, de manhã, conversaríamos como adultos. Em vez disso, acordei com a casa vazia. Não era gente dormindo em outro quarto. Vazia. Completamente vazia. Quero dizer, vazia mesmo. Gavetas abertas, roupas sumidas, mochilas sumidas, sapatos sumidos, escovas de dente sumidas. Todas as coisas das crianças tinham desaparecido. O carro da minha esposa não estava na garagem. Havia apenas um bilhete no balcão da cozinha. Não entre em contato conosco até que nós entremos em contato primeiro. Todos precisam de espaço longe de você. Só isso. Peguei meu telefone. 12 chamadas perdidas da minha ex. Liguei de volta e ela começou a gritar antes mesmo de eu conseguir dizer uma palavra. Ela disse que meu filho contou tudo. Meu pai diz que estou perdendo na vida por causa do meu enteado. Ela disse que meu filho chorou durante todo o trajeto de carro e disse que não quer voltar porque a casa parece pesada. Então ela disse, e eu cito, se você fizer nosso filho sentir de novo que está competindo pela sua aprovação, eu levo isso para o tribunal. Então, ótimo. Aí veio a cereja do bolo. O ex da minha esposa me mandou mensagem. Ele nunca fala comigo diretamente a menos que seja absolutamente necessário. Ele enviou uma única mensagem. Fique longe do meu filho. Se eu ouvir mais uma coisa sobre você mandando ele se esconder, ficar quieto ou ler o ambiente para o conforto do seu filho, nós vamos resolver isso legalmente. Minha esposa não me defendeu. Ela não disse uma palavra. Ela deixou ele dizer aquilo. Ficou ali e assistiu acontecer como se estivesse vendo uma cena de briga em uma sitcom se desenrolar. Eu perdi completamente a cabeça. Não de forma violenta. Não joguei nada. Mas gritei na sala vazia, porque o que mais havia para fazer? Eu faço tudo por essa família. E, de alguma forma, sou eu quem está destruindo tudo. Ninguém está ouvindo o que venho dizendo desde o começo. O desequilíbrio estava nos destruindo. Eu não estava tentando machucar ninguém. Eu estava tentando consertar um sistema que fazia meu filho se sentir inferior e me fazia sentir como um personagem secundário. Enquanto um estranho moldava a hierarquia emocional da casa, eu tentei impor equilíbrio. Tentei fazer todo mundo ficar na mesma página. Tentei proteger meu filho de se sentir ofuscado dentro da própria casa. Mas agora minha esposa está na casa dos pais. Meu enteado está morando com o pai em tempo integral, pelo menos por enquanto. Meus filhos estão ficando com a mãe. E eu estou aqui sozinho tentando entender como diabos virei o vilão da história quando tudo que eu queria era estabilidade. Eu realmente não entendo que diabos fiz que fosse tão imperdoável. Sim, eu pressionei.
Sim, eu exigi estrutura. Sim, eu esperava justiça. Mas eu não estava abusando de ninguém. Eu não estava machucando ninguém. Eu estava tentando manter a família funcionando. Então aqui estou eu fazendo a única pergunta que nunca pensei que faria. O que diabos eu faço agora? Porque, aparentemente, tentar manter a casa equilibrada me transformou no vilão na história de todo mundo. E, sinceramente, estou começando a me perguntar se todo mundo perdeu a cabeça ou se fui eu. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você é o babaca. E é assim que o controle emocional parece visto por dentro. Você não perdeu sua família da noite para o dia. Você os desgastou pouco a pouco. Cada regra, cada horário imposto, cada vez que você disse a uma criança de 7 anos para ler o ambiente em vez de compartilhar a própria alegria. Cada uma dessas coisas foi uma gota. Você disse que estava tentando manter a família unida. Não. Você estava tentando controlá-la até que se submetesse. E agora está sozinho porque todo mundo se cansou de viver sob uma espécie de lei marcial emocional. Seu filho foi embora porque você o transformou no símbolo do seu ego. Sua esposa foi embora porque percebeu que você não estava construindo uma família. Você estava construindo um pequeno império. E o seu enteado, ele foi dano colateral, a vítima silenciosa e sorridente da sua guerra pessoal de insegurança. Você quer saber o que fez? Você tornou o seu amor condicional à obediência. Foi isso. Comentário 2. Vamos analisar isso em nível sistêmico. Você criou uma casa onde a felicidade precisava ser racionada, onde ninguém tinha permissão para se sentir bem a menos que fosse justo e estivesse alinhado com a sua estrutura. Isso não é um lar. É um campo de treinamento psicológico. E a sua própria linguagem entrega isso. Personagem de fundo. Equilíbrio. Hierarquia emocional. Você transformou a família em um jogo de poder. Tudo é estratégia, controle e aparência. Nada é amor. Sua esposa não a deixou a um ex dizer o que disse. Provavelmente ela mesma queria dizer coisas piores, mas deixou outra pessoa dar o golpe. E seus filhos não fugiram. Eles escaparam. Existe uma diferença. Você quer saber o que fez de errado? Tratou a paternidade como uma tomada de poder hostil. E as pessoas que você estava tentando unificar organizaram uma rebelião silenciosa. Agora você está chocado porque eles foram embora. Você era a ameaça.